Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, esse é o canal A Palavra Responde. Aqui com vocês, Pastor Sinésio, e hoje nós vamos responder perguntas e dúvidas enviadas por vocês que assistem nossos estudos, palestras e outras atividades. E temos diversas perguntas para trabalhar. Hoje temos uma muito interessante. E aqui comigo temos os nossos amigos aqui, a nossa equipe de trabalho. E como é o primeiro dia, vocês vão conhecer, não conhecer, mas conhecer, tá? A equipe que está aqui. Nós temos aqui a... Temos também a... Lucas. Essa é a nossa equipe de trabalho. Eventualmente teremos aqui outros convidados, tá? Mas esses três, Sara, Silvana e Lucas, todos os dias é a minha turma de apoio, né? Sem eles isso aqui não acontece. E para começar bem, temos uma pergunta muito interessante. E aí, pessoal, quem é que mandou a primeira pergunta? A pergunta de estreia do canal A Palavra Responde. É a Juliet Félix. A Bíblia diz que tudo o que está acontecendo já estava previsto para o final dos tempos. Por que foi levantado um jejum pela nação? Isso não faz parecer que estamos tentando retardar o que já estava profetizado para acontecer? Muito bem, essa é a pergunta da Juliet. Não tem como responder essa pergunta da Juliet sem pensarmos sobre a questão da profecia. O que é a profecia em si? Ela é a revelação de um fato, ou biblicamente falando, ela é uma palavra de conhecimento. E como que ela opera? Está aqui o profeta no tempo presente. Esse profeta, Deus dá a ele uma visão sobrenatural, é a chamada palavra de conhecimento. E com isso ele vai chegar a um fato acontecendo num tempo futuro. Então o profeta ele tem uma visão do futuro e ele vem para o tempo presente e anuncia um fato. Basicamente isso é a profecia. Agora, existem diversos tipos de profecia. Existem profecias que são aquelas onde Deus está trabalhando um propósito dele. Quer ver um exemplo de uma profecia assim? Profecias acerca do nascimento de Cristo. O nascimento de Jesus era necessário, teria e teve que acontecer por conta do plano de redenção. Não tem como mudar isso. E pegando o profeta Miqueias como exemplo, Miqueias 5:2, você pode conferir essa informação, o profeta ele tem uma visão. Ele vai até o futuro em espírito, ele enxerga lá, na cidade de Belém, o nascimento do Messias. Aí ele vem para o tempo presente dele e diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma é a menor entre as milhares de Judá. De ti me sairá aquele que vai ser o guia de Israel. Miqueias fala isso séculos antes do nascimento de Cristo. Esse evento ele não será mudado de forma alguma. Porém, haviam outras profecias um pouco diferentes. E um dos exemplos que eu posso usar aqui é o exemplo do profeta Jeremias. Quando Deus manda ele advertir o povo de Israel antes do cativeiro babilônico, antes de se tornarem escravos na Babilônia. Olha o que Deus fala para eles. Nós vamos ler esse texto aqui. Quem vai me ajudar aí lendo esse texto? Leia aí, por favor, então, Jeremias 18. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Olha o que o profeta está dizendo para o povo de Israel. O mal vai vir sobre vocês. Algo de ruim vai acontecer com vocês. E se nós lemos os profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles narram que fatos são esses. Mas perceberam o que Deus está falando? Se o povo mudar, se o povo se arrepender, esses fatos não ocorrerão. Esses fatos podem ser impedidos.
E tem um exemplo muito interessante no livro do profeta Jonas. Vocês conhecem a história, né? É uma história muito famosa. Jonas foi enviado por Deus para pregar na cidade de Nínive. Olha o texto. Jonas 3, né? 3, de 1 a 4. Isso, Jonas 3. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que hoje te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo jornada de 1 dia, e clamava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha só, Deus manda Jonas a Nínive. Nínive é capital então do Império Assírio, e manda ele anunciar o seguinte: essa cidade será subvertida, ou seja, destruída. Deus está falando. É uma profecia sendo entregue àquela cidade. Agora, a profecia aconteceu de fato? Vamos ver o segundo texto, vamos ver o desfecho da história. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, cobriu-se de saco, sentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: Não provem coisa alguma, nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas, nem comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, desfaria e não o fez. A profecia foi dada, Nínive será destruída. A reação do povo, conversão, arrependimento, buscaram a Deus, e fala que Deus viu a atitude deles e cancelou o juízo. Profecia que não aconteceu. Então, falando das profecias, tem aquelas que não têm como ser impedidas, porque fazem parte de um propósito divino, visando um processo, ou da redenção, ou outro qualquer. E tem aquelas profecias que são dadas em função de uma situação que estava acontecendo. O povo de Israel desobedecendo a Deus, Nínive desobedecendo a Deus. No caso de Nínive, eles mudaram de atitude. Foi cancelado o juízo. No caso de Israel, eles não mudaram de atitude e eles foram para o cativeiro. Estão percebendo a questão? Trazendo isso para o contexto Brasil agora, para o contexto mundo, dentro da situação dessa pandemia, dessa doença que está dissipando a muitos aí. Tem toda uma polêmica em volta dela, que eu não vou entrar nesse processo aqui hoje, mas a Juliet questionou: adianta fazer um jejum pela nação diante desse quadro? Quando nós olhamos para o quadro de Israel lá, antes do cativeiro, quando nós olhamos para o quadro de Nínive, antes de ser destruída, Deus alertando eles por que ia acontecer, a resposta sim, adianta. Por quê? Porque o que estava acontecendo em Israel, o que estava acontecendo em Nínive, o que está acontecendo hoje no Brasil ou no mundo, não é uma coisa natural, é resultado do homem andar longe dos caminhos de Deus, é resultado de desobediência, é isso que está ocorrendo. E se isso é erro, então pode ser revertido como? Pelo arrependimento, pela mudança de postura do homem diante de Deus. E uma coisa que tem se falado muito nesses dias é que isso tudo veio para quê? Para produzir arrependimento. Arrependimento não só no mundo, não só entre aqueles que não conhecem a Deus, mas também dentro da própria igreja, porque a igreja também está sendo afetada por isso. Então pode ser mudado sim, o jejum não é inútil. O jejum salvou Nínive, o jejum salvou o próprio Israel em outros momentos. Fizeram jejuns lá nacionais para evitar ataques. Josafá foi um dos reis que fez isso com grande sucesso. Deus impediu a destruição do povo. Então, queridos, é possível sim, o jejum ele é válido. Orar por algumas situações sim, é válido. Clamar a Deus sim é válido, principalmente por aquelas que são resultado das nossas ações, de erros ou de escolhas ruins que nós fazemos na nossa vida. Então vale a pena, Deus vai nos atender se nós nos arrependermos e mudarmos os nossos caminhos. Eu acredito que isso tenha
esclarecido a pergunta da Juliet. O que vocês acham? Tudo bem para vocês? Alguma dúvida ficou para vocês aqui? Tranquilo? Então, Juliet, é isso aí. A sua pergunta abriu o canal A Palavra Responde. E assim como a Juliet, você também pode participar. Envie a sua pergunta, envie a sua dúvida, algo que você queira que a gente comente aqui no nosso canal e a gente vai trabalhar o tema com certeza. E você pode nos ajudar, você pode investir nesse canal. Como? Bastam 3 cliques. Clique para se inscrever, clique para ativar a notificação, clique para curtir o vídeo. E se quiser, faça um monte de clique comentando, tá? Deus abençoe a sua vida e até mais se Deus quiser. Tchau, tchau.